Bem-vindo ao mundo da Nestlé. Essa empresa gigante, com sede na Suíça, é uma das maiores do mundo em alimentos e bebidas. Você provavelmente já conhece alguns de seus produtos icônicos, como Nescafé, Kit Kat e Nestia. Mas, você sabia que a história da Nestlé tem algumas sombras? A Nestlé foi acusada de usar trabalho infantil em suas cadeias de suprimentos, especificamente na produção de cacau. Em alguns países africanos, crianças são frequentemente usadas como mão de obra barata explorada para a produção de cacau que acaba nas barras de chocolate da Nestlé. Mas isso não é tudo. A Nestlé também enfrentou críticas por sua exploração de recursos naturais em países em desenvolvimento, como a água. Em muitos casos, a empresa tem sido acusada de extrair água em excesso, deixando as comunidades locais sem acesso suficiente à água potável. Essas práticas controversas da Nestlé têm gerado protestos e críticas por parte de grupos de direitos humanos e organizações ambientais em todo o mundo. Então, enquanto a Nestlé pode ser conhecida por seus deliciosos produtos, é importante também conhecer sua história completa. Ao longo dos anos, a Nestlé implementou várias políticas para abordar essas questões e melhorar suas práticas. Mas será que é o suficiente? Para entendermos a história da Nestlé e suas práticas controversas, precisamos voltar no tempo. A empresa foi fundada em 1866, na Suíça, por Henri Nestlé, um farmacêutico que criou uma fórmula infantil inovadora que salvou a vida de um bebê que não podia ser amamentado pela mãe. A partir daí, a Nestlé começou a produzir alimentos infantis e outros produtos alimentícios, tornando-se uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo. Mas nem tudo foi tão fácil e glamouroso como pode parecer. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Nestlé foi forçada a encontrar novas maneiras de se adaptar à escassez de matérias-primas. Eles começaram a experimentar com novos ingredientes, incluindo o uso de leite condensado em suas receitas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Nestlé novamente teve que se adaptar às condições difíceis, desta vez em um ambiente de escassez de alimentos. Eles começaram a produzir leite em pó, que poderia ser transportado e armazenado com mais facilidade. Com o tempo, a Nestlé se expandiu globalmente, tornando-se uma das empresas mais poderosas e lucrativas do mundo. Mas, como vimos anteriormente, nem tudo são flores. A empresa tem sido criticada por suas práticas questionáveis, incluindo a exploração de recursos naturais e o uso de trabalho infantil. Apesar das críticas, a Nestlé continua a operar em todo o mundo, fornecendo uma ampla gama de produtos alimentícios e bebidas. Mas a questão permanece: a empresa está fazendo o suficiente para garantir que suas práticas sejam éticas e sustentáveis? O cacau é uma das culturas mais importantes e valiosas do mundo. Ele é cultivado em países tropicais como Costa do Marfim, Gana e Brasil, e é usado para produzir um dos alimentos mais populares do mundo, o chocolate. A produção de chocolate é um processo complexo que começa com a colheita do cacau. Os frutos são abertos e as sementes são retiradas e deixadas para fermentar. Em seguida, as sementes são torradas e trituradas para produzir uma pasta de cacau líquida. A pasta de cacau é misturada com outros ingredientes, como açúcar e leite em pó, para criar o chocolate. O processo de mistura é crucial, pois determina a textura e o sabor final do chocolate. Existem muitos tipos diferentes de chocolate, cada um com suas próprias características únicas. O chocolate amargo, por exemplo, contém mais pasta de cacau e menos açúcar, o que lhe confere um sabor mais forte e amargo. Já o chocolate ao leite contém mais açúcar e leite em pó, o que o torna mais suave e doce. O chocolate é um alimento popular em todo o mundo, e é usado em muitas receitas deliciosas, como bolos, biscoitos e sobremesas. Mas, infelizmente, a produção de cacau muitas vezes envolve práticas questionáveis, como trabalho infantil e desmatamento. A produção de cacau é um negócio de bilhões de dólares que emprega milhões de pessoas em todo o mundo. Infelizmente, em muitos países africanos, crianças são frequentemente utilizadas como mão de obra na colheita do cacau. Muitas dessas crianças são forçadas a trabalhar longas horas em condições perigosas e insalubres. Elas são frequentemente expostas a produtos químicos tóxicos e enfrentam o risco de ferimentos graves ou até mesmo morte. A maioria dessas crianças não recebe qualquer tipo de educação ou assistência médica adequada, e muitas vezes são submetidas a abusos físicos e psicológicos. Muitas organizações e grupos de defesa dos direitos humanos estão trabalhando para acabar com o trabalho infantil na indústria do cacau. Eles estão pressionando as empresas para que tomem medidas para garantir que suas cadeias de fornecimento sejam livres de trabalho infantil e outras práticas abusivas. À medida que mais consumidores se tornam conscientes das condições de trabalho nas plantações de cacau, eles estão exigindo que as empresas sejam mais transparentes e responsáveis em suas práticas comerciais. Na busca por lucro, a Nestlé se envolveu em um dos maiores escândalos do setor alimentício. Em 2000, a empresa se comprometeu publicamente a eliminar o trabalho infantil de sua cadeia de suprimentos de cacau até 2005, mas esse prazo foi adiado várias vezes. Em 2010, a Nestlé foi processada em um tribunal norte-americano por um grupo de ex-escravos de cacau da Costa do Marfim.
O grupo alegou que a empresa havia ajudado e incentivado o trabalho infantil na região. A Nestlé negou as acusações, mas em 2012, um relatório da empresa admitiu que ainda havia trabalho infantil em sua cadeia de suprimentos de cacau. A empresa afirmou que estava trabalhando para erradicar essa prática, mas muitos críticos acreditam que a Nestlé não está fazendo o suficiente. Os relatos de casos de trabalho infantil na produção de cacau da Nestlé são muitos e perturbadores. Um dos casos mais conhecidos é o de Ali Diabate, que trabalhou como escravo de cacau para a Nestlé aos 12 anos de idade. Ali foi retirado da escola e levado para a Costa do Marfim, onde trabalhou longas horas em condições insalubres. Ele nunca recebeu pagamento pelo seu trabalho e foi forçado a dormir em um galpão junto com outros trabalhadores escravizados. Esses relatos são apenas a ponta do iceberg e mostram que a exploração infantil é um problema muito real na indústria do cacau. Infelizmente, a Nestlé ainda tem muito a fazer para garantir que sua cadeia de suprimentos seja livre de trabalho infantil. Em San Bernardino, Califórnia, a Nestlé pagou ao Serviço Florestal dos Estados Unidos uma taxa anual de $524 para extrair cerca de 30 milhões de galões, mesmo durante as secas. Cada galão de água que é retirado de um sistema natural para a água engarrafada é um galão de água que não flui para baixo de um córrego, que não suporta um ecossistema natural, diz Peter Blake, cofundador do Pacific Institute. A Nestlé é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, com uma ampla presença global e um portfólio diversificado de marcas. No entanto, nem tudo é o que parece quando se trata das práticas da empresa em relação aos recursos naturais em países em desenvolvimento. A Nestlé é conhecida por explorar recursos naturais em países em desenvolvimento, como água, cacau, café e chá. A empresa estabelece fábricas e instalações de produção em áreas ricas em recursos naturais, muitas vezes em detrimento das comunidades locais e do meio ambiente. A exploração de recursos naturais pela Nestlé levanta sérias preocupações em relação aos direitos humanos, especialmente no que diz respeito à apropriação indevida de terras, à poluição ambiental e à exploração de comunidades vulneráveis. Em muitos casos, a Nestlé trabalha em estreita colaboração com governos locais para obter acesso a recursos naturais, muitas vezes em detrimento dos direitos dos povos indígenas e das comunidades locais que têm vivido nessas áreas por gerações. Além disso, a Nestlé tem sido criticada por sua pegada de carbono, especialmente em relação ao desmatamento e ao uso de combustíveis fósseis em suas operações de produção. Essas práticas afetam diretamente o meio ambiente e contribuem para as mudanças climáticas globais. Ainda nesse sentido, a Nestlé lucra em cima de outro recurso, sendo esse extremamente escasso, a água. Um recurso vital para a sobrevivência de todos os seres vivos do planeta. E é também um recurso que, infelizmente, muitas empresas vêm explorando de forma desenfreada e irresponsável. A Nestlé enfrenta oposição em alguns lugares onde busca expandir seus negócios, e recorre a advogados para lidar com essa resistência. Embora haja custos normais associados aos negócios municipais, como infraestrutura, transporte e taxas, a Nestlé consegue pagar pouco pelo produto que engarrafa e ainda consegue garantir que as taxas municipais sejam baixas. Em Michigan, por exemplo, a Nestlé paga apenas $200. As leis relacionadas à exploração de águas subterrâneas variam de estado para estado nos Estados Unidos. Em Maine e Texas, por exemplo, vigora uma regra antiga e bastante permissiva chamada captura absoluta, que permite que os proprietários de terra extraiam toda a água subterrânea que desejarem. Já Michigan e Nova York têm leis mais rigorosas, que permitem o uso razoável das águas subterrâneas, ou seja, os proprietários podem extrair água, desde que isso não afete de maneira irracional outros poços ou o sistema aquífero. No ano de 2017, a Nestlé conseguiu obter o direito de extrair água em Maine pelos próximos 20 anos, com a possibilidade de renovar por mais 25 anos. Em San Bernardino, Califórnia, a empresa pagou uma taxa anual de $524 ao Serviço Florestal dos Estados Unidos para extrair cerca de 30 milhões de galões de água, inclusive durante períodos de seca. Segundo Peter Blake, cofundador do Pacific Institute, cada galão de água retirado de um sistema natural para a produção de água engarrafada representa uma redução no fluxo de água de um córrego e prejudica o ecossistema natural. A falta de infraestrutura em muitas partes do mundo tem levado a uma grande dependência da água engarrafada. A Nestlé começou a vender sua marca Pure Life em Lahore, no Paquistão, alegando que isso forneceria uma solução segura e de qualidade para o acesso à água. Entretanto, os moradores locais questionam se a multinacional sueca não está, na verdade, piorando o problema. Segundo um advogado ambiental do país, há 20 anos atrás era possível obter água limpa gratuitamente em qualquer lugar de Lahore. Agora, todos bebem água engarrafada, e isso tem tirado a pressão do governo para investir em melhorias nas infraestruturas de fornecimento de água. O advogado ainda acrescenta que a Nestlé usou um esquema de marketing eficaz para tornar a água da torneira vista como fraca e perigosa. Hoje em dia, as pessoas costumam pedir uma garrafa de Nestlé como se fosse uma opção onipresente. A exploração desenfreada da Nestlé tem deixado rios secos e comunidades sem acesso à água potável. Depois de anos de acusações de trabalho infantil e exploração de recursos naturais em países em desenvolvimento, a Nestlé finalmente começou a tomar medidas para mudar suas práticas. A empresa lançou seu plano de ação Cacau em 2012, com o objetivo de erradicar o trabalho infantil em suas operações até 2020.
O plano inclui o fornecimento de educação e treinamento para agricultores e suas famílias, bem como a implementação de sistemas de monitoramento para garantir que as práticas adequadas sejam seguidas. Além disso, a Nestlé faz parte da Aliança Internacional de Cacau, ICA, uma coalizão de empresas, organizações da sociedade civil e governos comprometidos em erradicar o trabalho infantil na cadeia de fornecimento do cacau. A ICA tem trabalhado para melhorar a vida dos agricultores de cacau e suas famílias, com foco especial em crianças vulneráveis. A Nestlé também colabora com organizações como a Fair Labor Association, UNFLA, e o International Cocoa Initiative, o ICI, para melhorar as condições de trabalho nas cadeias de produção de cacau. A FLA realiza auditorias independentes em suas instalações para garantir que as práticas adequadas sejam seguidas, enquanto o ICI trabalha para proteger crianças vulneráveis na cadeia de produção de cacau. Em 2020, a Nestlé divulgou um relatório de progresso sobre seu plano de ação cacau, mostrando que havia alcançado uma redução significativa no trabalho infantil em suas operações. A empresa também se comprometeu a investir 3,5 milhões de dólares em projetos de educação e treinamento para ajudar a melhorar a vida das comunidades de cacau na África Ocidental. Sobre a exploração de recursos, a Nestlé nega categoricamente as acusações de exploração de recursos naturais. A empresa afirma que suas práticas de abastecimento são baseadas em padrões éticos e sustentáveis e que trabalha em estreita colaboração com as comunidades locais e os governos para proteger os recursos naturais. Em comunicados oficiais, a Nestlé afirma que cumpre rigorosamente as leis e regulamentos ambientais e que está comprometida em proteger o meio ambiente. Além de negar as acusações, a Nestlé tem tomado medidas concretas para promover a sustentabilidade em suas operações. A empresa lançou um programa chamado Nestlé Cares, que tem como objetivo promover a sustentabilidade em todas as áreas de atuação da empresa. Entre as medidas adotadas estão a redução do consumo de água e energia, o aumento do uso de energias renováveis e a gestão responsável dos recursos naturais. Para demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade, a Nestlé assumiu compromissos públicos para reduzir sua pegada ambiental. A empresa se comprometeu a alcançar a neutralidade em emissões de carbono até 2050 e a usar apenas fontes renováveis de energia até 2025. Além disso, a Nestlé se comprometeu a proteger e restaurar ecossistemas em todo o mundo, incluindo florestas, rios e oceanos. Para garantir que suas práticas de abastecimento sejam éticas e sustentáveis, a Nestlé trabalha em estreita colaboração com as comunidades locais. A empresa tem programas de treinamento para agricultores e cooperativas, para ajudá-los a melhorar a qualidade e a produtividade de suas colheitas, ao mesmo tempo em que protegem o meio ambiente. A Nestlé também está envolvida em projetos para melhorar a qualidade de vida nas comunidades locais, incluindo programas de saúde, educação e emprego. Olá! Se você está assistindo a este vídeo até agora, provavelmente ficou impactado com a história da Nestlé em relação ao trabalho infantil e exploração de recursos naturais. Espero ter proporcionado a você uma visão mais clara desses problemas. Obrigado por assistir e lembre-se de fazer a sua parte. Até a próxima!